Boa noite. Boa noite a todos os presentes e aos que nos veem em suas casas. Sejam bem-vindos ao Evangelho de Jesus, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa apresentação de número 189. Hoje, 6 de março de 2024. Gente, o calor está terrível, tá? Árvores proporcionam melhor qualidade de vida. As cidades, na arborização urbana e no campo, quando plantadas nas margens dos rios e nas nascentes. As árvores promovem a manutenção da água, mais árvores, menos calor e mais água. As árvores são fundamentais à melhor qualidade de vida. E cabe a nós, né? Cada um de nós fazer o seu papel, tá? O livro e a pintura mediúnica foram sorteados aos presentes, tá? O Evangelho de hoje é o capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Os itens são os 2 e 3. Tá. Veremos, nesse Evangelho de hoje, que o orgulho e o egoísmo são virtudes contrárias a toda a moral de Jesus, que prega a caridade e a humildade. Tá? Não podemos esquecer que domingo, dia 10 agora, vai haver um grande bazar. Quem vier vai entender o que eu estou dizendo. Um grande bazar, tá? Patchwork, sobremesas e uma série de coisas que nós temos ganhado e estamos tentando passar para as pessoas, tá bom? Bom, todos nós estamos percebendo que quando a gente tiver uma gripe, a gente tem que tomar cuidado e correr atrás do médico para saber se é apenas uma gripezinha, se é dengue ou se é a Covid. Quem tomou a vacina da Covid com certeza está mais tranquilo, porque pode pegar e não ter grandes consequências. Mas de qualquer forma, a dengue nós temos uma forma de combater. Primeiro seria não deixar a água no quintal, mas muitos deixam. E ela está pegando por causa disso. Agora, a recomendação quanto à dengue é usar o repelente pelo menos 3 vezes ao dia, para tentar ver se a gente não é premiado com a picada desse inseto terrível, né? Bom, o livro de hoje é o Médico Jesus, 152 páginas, 49 capítulos. O que nós vamos ver hoje é a página 40, Fique em Paz. O De Luca, que já vendeu mais de 1 milhão de exemplares, né? Ele pega um textozinho escrito, dito por alguém, e faz uma explicação mais clara para que a gente tenha uma compreensão melhor, né? Esse Fique em Paz é do Emmanuel. Na hora que aparecer, você me avisa. O Emmanuel aparece aqui na tela, né? Realmente ele foi o orientador de Chico. Aliás, ele, quando falou com o Chico pela primeira vez, ele falou que o Chico teria que escrever 40 livros. O Chico, 40 livros, né? O Chico não tinha noção do que estava falando. É esse aqui. O Chico não tinha noção do que era psicografar 40 livros. Bom, resumo da obra. Chico escreveu mais de 432 livros, tá? E nunca ficou com um tostão da receita da venda, e vende pra caramba, e não é só no Brasil, não, tá? Bom, o Fique em Paz, em que Emmanuel disse o seguinte: cair em culpa demanda humildade viva para o reajustamento tão imediato quanto possível de nosso equilíbrio vibratório, se não desejamos o ingresso inquietante na escola das longas reparações. Então tá. Aí o De Luca nos diz o seguinte: a doença surge quando há um sentimento de divisão interior advindo de conflitos da culpa, que fomentam enfermidades e acidentes como forma de autopunição. Para recuperar a saúde, convença-se logo de que você precisa se sentir em paz. Isto é, precisa estar reconciliado consigo mesmo, pouco importando o tamanho dos seus tropeços. Ninguém alcança saúde se está com um abscesso mental chamado culpa.
A autocondenação é um processo perverso, pois não nos redime dos equívocos. Aos revés, permanecemos aprisionados a eles, repetindo os mesmos enganos. Jesus propõe outro roteiro para nossos enganos. Pede-nos para não resistirmos ao mal, isto é, para não usarmos as mesmas armas do mal, porque o mal não faz bem a quem o comete. O mal não produz saúde, o mal não traz. O mal traz enfermidade. A culpa é um mal, pois é uma espécie de condenação. E Jesus nos pede para não julgarmos, pede para darmos a outra face, a face do perdão e do amor. E por que nós não seríamos dignos de também receber esse perdão? Não são os doentes que precisam de remédios. Não são os doentes que precisam de remédios? Não são os doentes que precisam de remédios? Então, o auto-perdão é o remédio que Jesus nos receita. A terapia para não resistirmos ao mal, que o sentimento de culpa nos causa. Não resistimos ao mal também quando, ao lado do auto-perdão, buscamos o amor em forma de mudança positiva de nossas condutas. Auto-perdoar-se, corrigir-se e recuperar o mal é muito mais saudável do que punir-se. O médico Jesus lhe prescreve o amor em forma de reconciliação consigo mesmo e com seus irmãos. Jesus aceita todos os seus deslizes, mas ele não quer que você continue desse jeito. Ele o ama demais. De repente, a gente escuta alguém falar sobre um texto aqui do médico Jesus e a gente descobre que todos nós somos abençoados filhos de Deus. Deus nos quer bem, Deus nos deu a oportunidade de estarmos aqui encarnados para vivermos e procurarmos o que foi de melhor, né? O que é certo, o que é errado. Pois é, eu não encontrei muita explicação para os pensamentos da vida que não fosse aqui dentro. A doutrina nos proporciona uma série de livros, uma série de conselhos, uma série de informações fantásticas e maravilhosas sobre como nós devemos nos comportar. Ninguém é obrigado no Espiritismo a acreditar, né? Só que tem um detalhe: quando a gente fez as cartas consoladoras, né, uma sessão de psicografia em que 500 pessoas estiveram presentes, 400 pessoas solicitaram receber carta de alguém que já se foi e 60 pessoas receberam. Uma delas foi um senhor que mandou para a viúva a carta e disse o seguinte: puxa vida, eu nunca imaginei que a Covid matasse, né? Houve uma história de alguém que falou lá atrás, né? Ah, não, a Covid é uma porcaria, uma gripezinha. Então, quem acreditou na gripezinha não usava máscara, contestava quem usava, não tomava vacina e de repente foi convidado a sair de cena, né? E aí então, quer dizer, tudo bem, eu acho que cada um tem que assumir, acreditar em alguma coisa. E quando você acredita em algum mentiroso, você corre o risco de levar blefe, né? Porque nós estamos vivendo num mundo onde está tendo mais mentira do que verdade. A gente recebe telefonema 2, 3 vezes por dia de alguém querendo fraudar a gente, roubar a gente de alguma forma. Quer dizer, então, conclusão: se nós estivermos concentrados nos valores espirituais que a doutrina espírita nos mostra e nos ensina, com certeza nós estaremos tentando sair desta encarnação tanto quanto melhor do que quando a gente aqui chegou. Tá? Muito obrigado, fique com Deus. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 15. Fora da caridade não há salvação. O item é parábola do bom samaritano. E eis que se levantou um doutor da lei e lhe disse:
para tentar Jesus: Mestre, que eu de fazer para entrar na posse da vida eterna? Disse-lhe então Jesus: Que é o que está escrito na lei? Como lês tu? Ele respondendo disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças, toda a moral, e de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E Jesus, prosseguindo no mesmo discurso, fez uma parábola, Um homem baixava de Jerusalém a Jericó e caiu nas mãos dos ladrões, que logo o despojaram do que levava, roubaram. E depois de o terem maltratado com muitas feridas, se retiraram, deixando-o meio morto. Aconteceu, pois, que passava pelo mesmo caminho um sacerdote, e quando o viu, passou de largo, passou de longe. E assim mesmo um levita, chegando perto daquele lugar e vendo-o, passou também de largo, de longe de novo. Mas um samaritano, que ia a seu caminho, chegou perto dele, e quando o viu, se moveu à compaixão, e chegando-se, se lhe atou as feridas, limpou as feridas, lançando nelas azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, no seu cavalo, o levou a uma estalagem, e teve cuidado dele. E ao outro dia, tirou 2 denários, um dinheiro, e deu-os ao estalajadeiro, e lhe disse: Teme cuidado dele, e quando gastares demais, mais do que ele tinha dado, eu te satisfarei quando voltar. Qual destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos ladrões? Respondeu logo o doutor da lei: Aquele que usou com a tal de misericórdia. Então lhe disse Jesus: Pois vai e faze tu o mesmo. Está no Evangelho de Lucas. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nas 2 virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna para sempre. Bem-aventurados, diz ele, os pobres de espírito, quer dizer, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm coração puro. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Bem-aventurados os misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que desejaríeis que vos fizessem. Amai os vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quereis ser perdoados. Fazei o bem sem ostentação, sem se mostrar todo. Julgai-vos a vós mesmos antes de julgar os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que ele mesmo dá o exemplo. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Mas ele fez mais do que recomendar a caridade, pondo-a claramente em termos claros, como a condição absoluta da felicidade futura. No quadro que Jesus apresenta do juízo final, como em muitas outras coisas, temos de separar o que pertence à figura e à alegoria. Há homens, como os que falava, ainda incapazes de compreender as coisas puramente espirituais. Devia apresentar imagens materiais, surpreendentes e capazes de impressionar. Para que fossem melhor aceitas, não podia mesmo afastar-se muito das ideias daquela época, no tocante à forma, reservando sempre para o futuro a verdadeira interpretação das suas palavras e dos pontos
que ainda ele não podia explicar claramente naquele momento. Mas ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade que espera o justo e da infelicidade reservada ao mal. Nesse julgamento supremo, quais são os considerandos da sentença? Sobre o que baseia a inquirição? Pergunta o juiz se foram atendidas estas ou aquelas formalidades, observadas mais ou menos estas ou aquelas práticas exteriores? Não, ele só pergunta por uma coisa, a prática da caridade, e se pronuncia dizendo: passai à direita, vós que socorrestes aos vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes duros para com eles. Indaga pela ortodoxia da fé? Faz distinção entre o que crê de uma maneira e o que crê de outra? Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético, que não conhecia nada naquela época, mas que tem amor ao próximo, sobre o ortodoxo, a quem falta a caridade. Tem muito conhecimento, mas não estava praticando a caridade, o ortodoxo nem o sacerdote. Jesus não faz, portanto, da caridade uma das condições da salvação, mas a condição única. Se outras devessem ser preenchidas, ele as mencionaria. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras: a humildade, a mansidão, a benevolência, a justiça e muitas outras coisas. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então Jesus nos ensina o amor e a caridade para com todos, para com todas as pessoas. E qualquer indivíduo é nosso próximo. Não devemos julgar a ninguém. Às vezes a gente vai querer ajudar alguém e vai analisar, né? Será que eu devo ajudar? Não julgue. Você pode ajudar? Ajuda. Se a gente não puder ajudar, naquele momento, nós podemos fazer a oração por ele, com muito amor, emanando muita energia de cura, de proteção, de amparo. Jesus nos mostra que todos somos filhos de Deus, e ele quer que todos sigamos o bom caminho, sejamos o bom samaritano e praticamos a moral do Cristo, que é amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Faça presente nos nossos corações, nos iluminando, porque só Ele tem essa verdade, esse amor imenso para nos consolar, para nos trazer a verdade, para nos trazer a coragem para enfrentarmos o mundo de tormento que nós vivemos, onde o amor não existe mais. O que faz frente é o orgulho, é a vaidade, é a ambição, são os tormentos. Então a gente tem visto aqui que esse amor verdadeiro é o maior ensinamento que Jesus pôde nos ofertar.
E com que esperança Ele nos deixou essa verdade para nos reunirmos não só ensinamento, não só conhecimento, para que todos nós possamos enxergar Jesus humilde, Jesus amigo, Jesus humano, verdadeiro, nos trazendo os ensinamentos para a nossa transformação. O amor. Por que é tão difícil hoje nós estarmos de posse do amor? Porque nós deixamos esfriar o nosso sentimento. Que esse mandamento, ele nunca deveria ter deixado no esquecimento. O homem, quando Jesus fez a passagem, ele deixa bem claro o que é preciso, né, para conhecermos essa verdade. É estudar, é buscar o conhecimento, é se instruir. Nós temos aqui a semana toda estudo para a nossa instrução, para o nosso adiantamento moral. Vem em busca da verdade, em busca do conhecimento, porque só Ele pode nos ofertar esse amparo. E como é importante conhecer a formação do nosso corpo, entendermos Deus, trabalharmos o amor. Então é necessário conhecer e não se deixar. Quem eram as pessoas que vinham tentar Jesus? Em vez de buscar o conhecimento que ele oferecia, vinham tentar, vinham provocar Jesus. Então, essa verdade, ela ficou... Vê se é uma barata. Então a gente tem visto as pessoas ainda hoje estão tentando Jesus, ainda não acreditam em Jesus, gente. É o nosso maior mestre psicólogo, doutor. Vamos despertar e começar a entender e a buscar como fazer para amar Jesus
amar a Deus, e o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele vem nos trazer toda a informação que precisamos conhecer, porque viver na Terra é uma provação. Ainda mais para aqueles que nada conhecem do mundo espiritual, daqueles que não se interessam pelo próximo, porque a lei de Deus é amar. Não vai falar que ama a Deus se não ama, né? Eu amo Deus, mas você tem algum desentendimento, algum rancor com alguém? Então, amar é pleno. Nós não podemos ter outro sentimento no nosso coração a não ser o amor por tudo. Então fica tão claro que a gente viu, né? Jesus deixa bem claro nessa mensagem. Um rapaz, né? Eu recebi a mensagem da minha mentora, amada Jacira, sobre dando a interpretação dessa mensagem. Então ela vem nos mostrar como amarmos com tanta força, com o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, o nosso eu todinho. Ele não está dividindo aqui. Você ama com o coração, se ama com a alma. O amor verdadeiro é você todinho amando. Esse é o verdadeiro amor. Ele não se divide em partes. E aí vem as pessoas, não é? E cada um tendo a sua religião, seu modo de pensar, de ser. Tudo fica mais difícil se a gente não vai buscar realmente a doutrina dos Espíritos. Quem são os Espíritos? São nossos irmãos que viveram e estiveram na Terra como nós. Erraram, mas acertaram. E hoje eles trazem a instrução para que a gente possa fazer o que eles fizeram, porque hoje eles estão bem. E nós queremos também ficar bem. Então, vamos ver. Não é? Todas essas pessoas que passaram juntinho daquele irmão caído, que os ladrões machucando, nós vamos entender Jesus, cuja tarefa sempre foi a de união, respondeu ao fariseu hipócrita
usando a figura de um samaritano, exatamente para chocar a esse nosso irmão, ao explicar que era o seu próximo. Já pensou? Você vai ter que socorrer meu próximo? Um samaritano, um judeu, mas aí que não tinha amor mesmo, né? Aí ficou mais difícil. Mas aí Jesus não está pedindo para a gente julgar. Ó, você tem que amar esse, aquele não. O amor é universal. Por isso que esse amor tem que ser um todo. Jesus, cuja tarefa sempre foi de união, respondeu ao fariseu hipócrita. Por que será que esse fariseu queria tanto testar Jesus? Porque ele tinha ódio de todas as pessoas? Com certeza, né? Usando a figura de um samaritano, né, Jesus, exatamente para chocar esse fariseu, ao explicar-lhe quem era o seu próximo, tornando a narrativa portadora de uma beleza ética e humana incomparável. Jamais um judeu ia socorrer um samaritano. O samaritano socorreu um judeu caído e assaltado na estrada de Jerusalém a Jericó. O samaritano conhecia a Torá. A Torá é o nome que os judeus dão ao livro que estão ali para entender melhor como viver, como vencer essas dificuldades. O samaritano conhecia a Torá e as leis de Moisés, que já era um Deus único, que era o Pentateuco, que possamos nos irmanarmos para que a força do amor possa vencer as asperezas do caminho, preparando o terreno para jogarmos as sementes do bem, da verdade, para que o nosso mundo floresça e todos nós cresçamos em amor, justiça e verdade, fazendo um mundo melhor. Jacira no coração de todos. Fica tão fácil agora a gente entender por que o sacerdote e o levita passaram de largo. Porque na lei deles, né, no modo de um judeu. Então aí ficou bem real que quiseram testar Jesus.
Mas Jesus foi quem testou as pessoas, não é? Passando a verdade, que o amor, ele não tem religião. O amor é caridade, é estar presente com Jesus, com Deus, entendendo a sua transformação, buscando assim socorrer a todos. O samaritano socorreu o judeu caído e atado na estrada de Jericó. Por isso nós temos que ter o conhecimento, amar a todos e a tudo, buscar Deus, buscar Jesus, a verdade. E sairmos dessas dificuldades essa é a lei maior, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então é o que nós estamos buscando nessa verdade. Esse amor maior, para que a gente possa, de corpo e alma, de coração, buscando as nossas forças, nosso espírito, toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, quer dizer, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Que esses nossos irmãos ainda não tinham conseguido obter, entender que quem ama a Deus ama tudo e a todos. O que existe aqui em cima da terra. Essa é a lei maior. É a moral do nosso mestre médico Jesus. O amor verdadeiro. Vamos buscar para entendermos que essa justiça e verdade e esse amor vai fazer um mundo melhor, sem guerra, sem preconceito. Que a... Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Obrigada, Senhor, pela vossa infinita bondade e misericórdia. Nos ajude a entender, Jesus, que o amor é o remédio para todas as enfermidades, para
todas esses tormentos que nós estamos vivenciando hoje sobre a terra. Vamos buscar o amor. Vamos conhecer o amor. Essa é a verdade que Jesus quer de todos nós, para o nosso adiantamento moral, para uma terra abençoada, para uma vivência plena de felicidade, de calma, de paz, de esperança. Aqui estamos, Senhor. Fazei de nós um instrumento para o teu trabalho de amor. Onde houver ódio, consentir que semeemos o amor. Perdão onde haja injúria. Fé onde haja dúvidas, esperança onde haja desespero. Luz onde haja trevas, verdades onde haja mentiras. Ó Divino Mestre, permitir que não procuremos tanto sermos consolados quanto consolados, compreendidos quanto compreender. Porque é dando o que recebemos e é retornando à pátria espiritual é que vivemos a verdadeira vida, a vida espiritual. Obrigada, Senhor, pelo vosso amor imenso. Nos ajude a buscarmos, através dos estudos evangélicos, de amor ao próximo, que os Espíritos sabiamente têm nos trazido, que Kardec, com todo o seu amor, deixa bem claro esse Evangelho abençoado, que é a cartilha, a hora que nós estivermos desesperados, a gente não sabe aonde buscar a paz e a esperança para aquele momento de decisão, que a dor está com todo o seu peso. O nosso Evangelho é esse bálsamo que vem trazer o consolo, vem trazer a paz e vem trazer a esperança. Obrigada, Senhor, pela vossa infinita bondade e misericórdia. Abençoe a todos nós. Com Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nós um espelho onde deverá refletir o vosso divino e iluminado Espírito. Aqueles que fazem o Evangelho no lar, que esperam com suas jarras de água, as garrafas, nesse momento estão sendo fluidificadas, estão sendo abençoadas, para que seja o bálsamo a trazer o remédio, a nos curarmos, Senhor, a nos darmos a coragem para enfrentarmos as dificuldades do momento. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Domingo nós vamos fazer o bazar. Todos estão convidados. Vai ser a 1 hora. Obrigada, Senhor.